Muito bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da Cidade Church. Um prazer ter você aqui conosco nesse 5º episódio, Essa emoção de estar com esse podcast. Eu tô aqui comigo, nosso amigo Léo. E aí, Léo? Fala, Lucas. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui participando desse podcast e uma honra ainda maior pelo nosso convidado de hoje. Mas, espera aí, antes de apresentar o convidado, eu quero dar um recadinho importante aqui. No episódio passado que eu gravei, você deu spoiler do Edão. Quase que eu dei spoiler agora desse convidado. Quase. Segura aí. É o seguinte, a gente está sendo patrocinado pela Agência Wax. Tá aqui o QR Code. Se você quer conhecer mais essa agência criativa, lá você vai construir seu site, desenvolver seu sistema. A gente tem uma equipe profissional lá para atender as suas necessidades e da sua empresa. E se você quer ajudar esse podcast, né, Léo? Sim. Se você quer contribuir, quer virar um patrocinador, você tem a oportunidade, manda um e-mail para contato@comunidadedacidade.com.br. Chama lá, vai ter alguém que vai responder para você e você pode contribuir com esse podcast, que é para a cidade de Cravinhos, É da igreja para a cidade. E você pode ajudar, a gente a desenvolver mais esse podcast, porque hoje é gravado. Mas logo a gente quer fazer ao vivo aí, você podendo interagir com a gente aqui, podendo conversar, fazendo perguntas. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Amém, Léo? Amém, é isso aí. Nós contamos com a ajuda da galera. Eu tenho certeza que esse projeto só tende a crescer. E nós estamos abertos para poder abençoar cada vez mais vidas. O nosso objetivo é esse, abençoar a cidade de Cravinhos. Sim. Você quer apresentar? Cara, pode apresentar. Quase que eu apresentei. Deixa ele para você. Então eu estou aqui com o nosso amigo, esse cara maravilhoso, André Simão. André, muito obrigado, Lucas, cara. Eu aqui agradeço o convite. Nossa, depois dessa, esse prelúdio aí, pô, enche a bola do convidado, Esse cara é sensacional, galera. Louco. E ele vai estar aqui com a gente hoje, contando sua história, batendo um papo, Léo? Amém. André, um prazer ter você aqui. Sei que já é de casa há muitos anos. E sem mais delongas, eu queria falar sobre adoração, cara, que é algo que nós três aqui somos apaixonados por isso, vivemos isso todos os dias. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a galera sobre a sua história. Adoração, mas como que você conheceu a Jesus? Qual foi o seu primeiro contato? Como que você recebeu de Deus e entendeu sobre o chamado específico que ele tinha na sua vida? Eu acho muito interessante você compartilhar isso. Legal. Eu, basicamente cresci num lar evangélico, metodista, mas, era um metodista, superficial, Não tinha um entendimento do jeito que deveria ter, não tinha uma conversão genuína, mas em função dos pais que você vai à igreja e tudo mais. E tem aproximadamente uns 17, 18 anos em que a gente conheceu uma igreja em Ribeirão Preto e realmente Jesus entrou mesmo na minha vida e eu conheci um Jesus em que eu me apaixonei e logo em seguida aquele primeiro amor, que a Bíblia fala de você voltar ao primeiro amor. Eu tive esse primeiro amor e eu queria participar de tudo na igreja, eu queria participar de todas as reuniões. Às vezes eu estava lá cruzão, espiritualmente falando e tudo, e às vezes eu me intrometia até nas reuniões de liderança, pra você ter uma ideia. De tanta sede que eu tinha de conhecer, E aí fui desenvolvendo isso, fui desenvolvendo amizade com o pessoal e fui, passando pelos ministérios. E adoração é uma coisa que eu acho que é fundamental, Principalmente para você, talvez até uma oração começa, por uma adoração. Então, tudo na nossa vida é adoração. Você, para entrar na presença de Deus, você precisa adorá-lo, você precisa dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. E também isso é uma adoração, Não é só música. Sim. Mas eu sempre gostei de cantar. Eu toco violão, malemar eu toco violão. Então, eu comecei a participar dos cultos de quarta-feira, nessa igreja que a gente se converteu. Então eu comecei a cantar nos cultos de quarta-feira, que eram cultos menores, com menos gente e tudo mais, e aí a coisa foi evoluindo e eu não saí mais. E sou apaixonado por isso. Quando eu, por algum motivo, deixo de vir à igreja, ou acontece qualquer coisa, eu fico doente.
de não estar aqui, de não estar louvando, de não estar adorando, entendeu? Então, mais ou menos foi isso. Um pouquinho da minha história aí de conversão. Amém. Maravilha. E falar de adoração também, porque assim, hoje você é um ministro de louvor aqui da nossa igreja, né? Por falar, ministra muito bem. Eu gosto muito quanto você ministra. Amém. E às vezes a gente pensa que a adoração é só estar aqui, eu vou cantar, eu vou levantar minha mão, vou adorar aqui no momento de louvor, mas não é só isso, né, André? Adoração é muito mais que isso, né? Acho que a adoração vem realmente de casa, né? Vem desde o acordar, desde você ajoelhar, agradecer a Deus pela noite, pelo dia que há de vir. Acho que todos os momentos a gente tem que adorar a Deus, né André? O que você pensa sobre isso, sobre a adoração? Realmente, não só a música, que muita gente acha que a adoração é só a música, mas é muito mais que isso, né? Eu acho que a adoração te leva à presença de Deus, mas você tem que estar alinhado com Ele, você tem que estar espiritualmente cheio, né? Porque senão é simplesmente uma música, um show, como acontece muito por aí. Sim. Né? Você vai lá, você entra sai arrepiado de um show legal, gospel e tal, mas muitas vezes você não tem ali a presença de Deus, você não tem, é o que você falou, a adoração vem de casa, vem do dia a dia, vem de você ter comunhão com Deus, você ter realmente relacionamento, tempo diário de oração e você implementar tudo isso dentro da sua vida, do seu dia a dia. Dentro da minha profissão, por exemplo, eu aprendi a fazer isso também, entendeu? Então não é realmente só você subir num palco, num altar e cantar, né? Eu acho que é todo um conjunto de fatores, né? Porque eu percebo, só para a galera entender, a gente fez a nossa equipe da agência fez um trabalho pro André, tanto é que se você quiser, vou fazer aqui o jabá. Pode fazer. Um jabá pra você, André. Isso é bom. Tá? Propaganda. Então, se inclusive, acho que poderia colocar também o logo do André aqui. Vamos colocar. Tô colocando o link aqui, também vou deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube o link do canal do André. É um canal veterinário, então o Dr. André, né? Dr. André Simon, ele tem um canal onde ele fala do dia a dia, né, André? Do seu atendimento, às vezes cirurgia que faz, um atendimento que acontece durante o dia. E sabe o que eu percebo, Léo? Uma coisa interessante. Toda vez que a gente ia na casa do André, a gente saía de lá, a gente orava, né, para Deus abençoar aquele dia. Cara, é interessante. Sinceramente, André, acho que uma das poucas vezes eu vi alguém que no trabalho o Senhor orava para o Senhor para abençoar o dia, às vezes o atendimento, né? Para não, às vezes não ser tão complicado, né? Como que é a sua relação com o trabalho, a adoração? Porque eu percebo isso. Às vezes está lá no atendimento e, né, às vezes em espírito você ora, você busca o Senhor para aquele animal. Como que funciona isso no dia a dia da sua vida? Ao longo do desenvolvimento do relacionamento com Deus, diário, eu passei a utilizar isso também dentro do meu trabalho, dentro do meu dia a dia. Então, Deus está comigo o tempo inteiro, né? Onipresente, onipotente. Sim. Então, se eu tenho a oportunidade de clamar a Ele por uma bênção, por uma cura, por uma direção, porque a nossa profissão é muito complicada, né? Porque eu acho que o veterinário ele sofre um pouco mais até do que médico, porque muitas vezes você, por exemplo, eu trabalho com medicina esportiva de equinos. Aonde dói? O cavalo não fala. E eu percebi, às vezes, quando a gente ia fazer, você tinha que fazer inúmeros testes para tentar descobrir aonde tá. Exatamente. Você vai num ortopedista hoje, você chega pro ortopedista e fala, doutor, tá doendo aqui meu cotovelo. Pô, o cara já sabe que tem 3, 4 estruturas ali que pode ter problema. Agora, você tem um cavalo manco, um cavalo de esporte, que hoje o cavalo é muito esportista. E o cavalo, você precisa fazer, é o que você falou, você fazer uma sequência de exames e muitas vezes você se depara com problemas que você não consegue. Você fala, poxa, onde está o problema? Não é a mula de Balaão que falava, né? O cavalo não fala. Exatamente. Então, se o animal falar, seu doutor, dói aqui. Entendeu? Então, e muitas vezes o Espírito Santo é impressionante, porque o Espírito Santo, a gente sabe, quando
É o que você falou, a minha rotina é essa. Eu saio de manhã, eu peço que Deus me cubra, que me ajude. Eu ando muito viajando, estrada, né? Então, inclusive, proteção. Mas eu já tive vários relatos, vários testemunhos, eu e minha esposa também. Nós temos a mesma percepção e o mesmo estilo hoje de dependência de Deus para que isso ocorra. E são problemas que você fala, Senhor... É com o Senhor, porque eu não sei. Eu não sei onde está o problema. E por várias vezes, Deus me apontou, inclusive situações em que eu nunca tinha pego aquele caso na frente. E Deus falou, você vai olhar em tal lugar que o problema está lá. Uau. Inclusive, acho que vale a pena contar. Um cavalo que não estava se alimentando bem, tinha dificuldade de mastigação. Na maioria das vezes você vai no dente, você vê que o cavalo tem um certo desgaste que precisa ser corrigido. Depois até vocês entram lá no meu canal que vocês vão ver o que é isso. Uhum. E já tinha feito de tudo neste cavalo e mesmo assim ele não apresentava uma melhora. E eu fui orando, pai, e eu acho que era o 3º ou 4º veterinário que ia lá. E, quer dizer, é aquela história, olha, já chamei 1, 2 e o negócio aqui é pepino e falaram que você resolve. Eu falei, ok, vamos ver. E cheguei lá, pergunta daqui, pergunta de lá, de repente o Espírito Santo falou para mim, dá uma olhada na articulação temporomandibular. E você entende disso, né, Léo? Temporomandibular. Dá uma olhada. É difícil o cavalo ter problema na articulação temporomandibular. Eu nunca tinha pego um caso, aliás, foi o único caso da minha vida. Deve ser bem desenvolvido o músculo ali do cavalo. Muito. O cavalo vive para mastigar. Ele mastiga o dia inteiro. Então é uma articulação poderosa que dificilmente dá problema. Dá uma olhada na articulação temporomandibular, o Espírito Santo falou para mim. E eu segui a voz do Espírito Santo, fui ver, o animal tinha dor, aí radiografamos esse animal, ele tinha um desgaste na articulação temporomandibular, infiltramos essa articulação e o animal melhorou. Então foi uma experiência para mim, foi uma das primeiras que inclusive gera fé em você, gera realmente aquele desejo de você depender de Deus e do Espírito Santo até para essas coisas, sabe? Então hoje, na minha vida, na minha carreira, no meu trabalho, eu não faço nada, mesmo que seja uma cirurgia que a gente faz de rotina, meia dúzia toda semana, e que faz 27 anos que a gente opera o mesmo tipo de cirurgia, eu não faço nada, mesmo tendo a segurança de fazer, eu não faço nada sem pedir a Deus proteção. Até teve um caso interessante de uma cirurgia, não foi? Sim. Que vocês filmaram, nós tínhamos 3 para fazer, fizemos uma, foi super rápido e ainda o Juan, nosso parceiro, comentou assim, nossa, André, é rápido, né? Não sangra nada. Pronto, não deu. O Juan precisou falar isso, na segunda cirurgia foi uma sangueira danada. Quer dizer, eu acho que essa dependência que você cria é muito saudável. Sim. E para mim, hoje, é muito importante. Isso também eu acho que é uma questão de adoração. Cara, e é importante isso porque é uma inspiração. Então, não sei para você, né, mas para mim, entendeu? Porque assim, às vezes a gente deixa a situação do dia a dia, às vezes acordar, já atende o telefone, já começa a fazer as coisas. Cara, você não para. Muitas vezes eu vou trabalhar ali, às vezes está um vídeo programar e às vezes eu não faço isso, André. Eu confesso que eu sou pecador, entendeu? E, cara, é uma inspiração. É uma inspiração assim, não é toda hora. Não, às vezes você tá num pega assim, lá e você realmente você mas assim, mas disso fazer parte. Entendeu? Do não ser algo talvez forçado, né, Léo? Mas fazer parte. Sabe o que eu acho interessante, cara? O André falou algo que mexeu comigo agora. Ele falou, eu não faço nada sem a direção de Deus, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto tempo você tem de profissão, André? 27 para 28. Olha isso, cara. Quase 28 anos de profissão. Talvez ele faça procedimentos ali que é tão natural, tão automático, que ele não precise nem de tanta atenção naquilo, porque ele tem tanta habilidade. Prática. E nas nossas vidas tem tanta coisa que a gente sabe fazer, entende profundamente daquilo. Mas o que eu acho mais interessante é que o André trouxe aqui algo que eu vejo, principalmente falando agora
Com relação aos jovens, porque é o que eu tenho um pouco mais de contato, que a galera tem muita dificuldade em dividir, e na verdade em entender o reino como modo geral. Eles pegam e dividem, que o Espírito Santo é aquele Espírito Santo que cura, que faz milagres, que levanta um paralítico, que cura um cego, mas só dentro da igreja. Fora da igreja, ele não atua e que você não pode se mover nos dons. E até eu vou além, não só se mover em dons sobre as pessoas, mas sobre tudo que você tocar, sobre animais, Sim. sobre clientes, sobre projetos, Exatamente. porque a palavra fala que sobre as nossas mãos existe poder para abençoar, que o Espírito Santo colocou em nós dons para nós colocarmos a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Então, eu vejo o André falando sobre isso, e nós entendemos que o reino de Deus, ele não é um reino restrito a essas 4 paredes, né, André? Na verdade, ele é algo que se movimenta e ele expande e ele vai ganhando território na sociedade toda. É como se tivesse um poder na sua mão que você não usufrui. Exato. Entendeu? Que é o poder de Deus. É a bênção de Deus seguindo a gente. E a gente não usufrui, porque às vezes a gente não tem experiências ou a gente não quer incomodar Deus com as nossas, né, com os nossos pequenos assuntos, ou você está tão preocupado com a sua vida, com os seus problemas, que você, é o que você falou, a gente está tão no natural, né, que você não recorre a Deus. E às vezes basta você falar, para tudo. Senhor, me acha esse sangramento aqui agora. Porque isso já aconteceu várias vezes comigo, com a Maria Helena. Porque a gente opera juntos. E você está lá naquele pegue sangrando. Para, Pai, por favor, em nome de Jesus, nos ajuda aqui. Não dá alguns minutos, segundos, a gente já localiza o sangramento. Então, é impressionante. E essa dependência, a partir do momento que você começa a depender dele e ver que é uma coisa que dá resultado, na prática. Exatamente. É uma coisa que você fala, não, eu não posso ficar mais sem isso. Eu não posso mais ficar sem depender de Deus para tudo. Então, a minha vida hoje, profissional, a minha e da minha esposa, profissional, não só profissional, tudo, né? A gente realmente procura, né? Não é todo o tempo, mas procura estar na dependência, na confiança de Deus. Cara, que incrível, Lucas. Eu estava lendo um livro essa semana e o autor ele falava exatamente sobre isso. Você falou algo que você disse nas pequenas coisas. E o autor falou isso, falou: Deus não quer participar das suas decisões só nas mais complicadas que você não tem mais saída e você precisa recorrer a Ele. Mas Ele quer que participe da sua vida e que você se abra para Ele até nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. E é exatamente isso que você E é algo interessante, que é isso que às vezes faz a gente tornar dependente completamente São do os Senhor. passos da dependência. Você nunca vai se tornar dependente se for só no impossível. Atrás eu vi uma postagem, cara, muito forte, de que o cara orava por vaga de estacionamento. O pastor Alexandre ora. Todos os lugares que... eu sou testemunha ocular. Todos os lugares que nós vamos, que ele está dirigindo, ele chega no local e fala: Senhor, já vai preparando aquela vaguinha para mim. Pergunta para minha esposa se eu não faço a mesma coisa. E glória a Deus. Vou te falar, toda vez dá certo. E é engraçado. Toda vez dá certo. É toda muito vez dá difícil certo. de eu ficar rodando. Às vezes, Senhor, eu estou atrasado. Eu preciso de uma vaga que eu preciso resolver logo. Eu não posso ficar parado aqui ou rodando aqui atrás de estacionamento. Me ajuda. Não dá 30 segundos. Alguns segundos depois tem saindo alguém na minha frente. Pergunta para minha esposa que ela vai responder. Então, é esse tipo de dependência que a gente tem que entender, tá? Mas não pode ser uma coisa mecânica, robotizada. Tem que ser uma coisa que vem de dentro mesmo, que você confia de que Deus vai te arrumar uma vaga. Sim. Confia que Deus vai te ajudar num tratamento, num diagnóstico, ou num vídeo, numa edição, tratar num dente de um paciente. Exato. Enfim, eu acho que esse é o grande X da questão. E tem tudo a ver com adoração. Tudo a ver com adoração. Tudo a ver. E a gente pensa que essa adoração é só a música, né? Mas é muito mais, é profundo. É profundo. E detalhe, né? Você poder reconhecer que Deus está fazendo ali. É isso. E depois que você arrumou a vaga, você fala: pô, Senhor, o Senhor é demais, né? Pô, eu não acredito, Pai, que o Senhor fez isso comigo. Não acredito que o Senhor me apontou o problema da doença que eu nunca nem tinha visto na vida. Exato.
Entendeu? Então, você ser agradecido e você falar assim, nossa, pai, sabe? É de arrepiar às vezes. Sim. Esse tipo de coisa. E eu acho interessante falar pra galera também, você aí que tá na sua casa, jovem, até mesmo adulto, que olha pra sua vida e fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual, o meu trabalho, a minha faculdade? Eu preciso então estar dentro de uma igreja, em cima do púlpito para fazer o reino de Deus? Não existe isso de separação entre sagrado e secular. A sua vida é um estilo de adoração. O André aqui trouxe testemunhos, experiências sobrenaturais de milagres em animais. Eu vou contar uma experiência que tem relação com isso. Eu estava fazendo uma cirurgia de extração de terceiro molar e era um dente, um terceiro molar superior esquerdo, e ele tende a ser um dos dentes mais chatinhos de tirar, mais rígidos. E o dente estava bem difícil, cara. Eu estava suando ali. E era um dos meus primeiros dentes. Eu estava pegando a mão ainda do negócio e tal. Você fica meio assim. E eu peguei um professor que ele largava mesmo, deixava você sofrer ali, você se virar. E, cara, eu tentava, aí eu parei, respirei. O meu óculos estava embaçadinho do suor. Falei, Senhor, eu não sei porque eu estou sofrendo aqui. Me ajuda a tirar esse dente. Eu sei que o seu poder é capaz de me dar habilidades suficientes e movimentos direcionados para que esse dente saia. Cara, não deu coisa de 30 segundos, o dente começou a amolecer. Parecia que eu estava fazendo os mesmos movimentos. Mas ali eu entendi que não era mais por mim, era o Espírito Santo através da minha vida. E aquilo deu certo. E é exatamente o que o André falou. Adoração, cara. Isso é adoração. Adoração. Importantíssimo. É legal, porque assim, é uma coisa que você tem que desenvolver. Sim. Não é uma coisa que você dá um estalo de dedo e a coisa acontece. Sabe o que eu acho interessante? É você dar algumas dicas práticas para a galera. Talvez falar alguns passos que você tem que te ajuda a você construir um ambiente de adoração, algumas práticas que você tem durante o seu dia e também você falar de alguns desafios que você enfrentou na sua caminhada cristã. Eu acho legal você expor isso para o pessoal. Olha, de forma prática, é você não ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Muito pelo contrário. Eu acho que o nosso verdadeiro motivo de servirmos ao reino é você falar de Jesus e você levar a tua experiência, e você levar a tua fé para as pessoas. Por muitos anos eu fui simplesmente um veterinário, um profissional. E ninguém sabia que eu era crente, inclusive. Hoje todo mundo sabe. Olha só. Porque eu chego nos lugares, eu oro, eu determino em nome de Jesus, Deus te abençoe, convido às vezes as pessoas, se for necessário, se for preciso, se a pessoa permitir, posso orar por você? Oro pelas pessoas. Eu perdi a vergonha. Por quê? Porque eu sei que Jesus é maravilhoso. Ele pode fazer por mim. Né? Exatamente. Ele pode fazer pelos outros o que ele está fazendo por mim, o que ele sempre fez por mim. Então, isso realmente eu deixei de... hoje todo mundo sabe que eu sou crente. Eu não sou um agente secreto do reino de Deus, né? Porque às vezes muita gente não sabe. Só é crente aos domingos. Exato. Né? Ou a pessoa tem vergonha mesmo, isso aí, mas enfim, isso aí foi uma coisa, um trabalhar, foi uma coisa que foi o que eu fui desenvolvendo. E a questão de você ver o poder de Deus na sua vida, no seu cotidiano, é você construir um relacionamento com Deus. É você construir um relacionamento de oração, um relacionamento de leitura da palavra. Assim, uma dica para quem tem uma vida muito atribulada. Eu viajo muito. Então, chego num dia de muito trabalho, por exemplo, cansado. Os meninos viram o tanto que é puxado. Sim, puxado. Por exemplo, eu tenho o hábito de escutar muita pregação no carro. Você bota lá no celular, né? E você ouve aquela pregação e você está ouvindo a palavra de Deus. Sempre que posso eu leio a Bíblia, mas eu confesso que eu ouço mais pregação do que leio a Bíblia. É uma forma de eu me alimentar. Então, tudo isso é um conjunto que me fez, de forma prática, desenvolver isso dentro da minha profissão e do meu cotidiano, da minha vida, da minha família, as pessoas que me conhecem. Então, legal. É relacionamento, e você vai vendo que Deus arruma vaga para você, e aí você não para de orar mais por vaga. Você começa a orar por coisas mais simples ainda. Exato.
Entendeu? Então, se ele arruma uma vaga, ele vai resolver todos os outros problemas para você. E aí você se torna dependente, vive na dependência, que é o que ele quer, né? E é a melhor coisa que tem. Exatamente. Porque ele está ali cuidando de você o tempo inteiro. Porque ele é onipotente, onipresente, né? Ele está o tempo inteiro do seu lado. Basta você. Basta você falar, pai, você não está vendo? Me dá uma força aí. Né? Maravilhoso. Cara, terminando já, hein? Que papo gostoso. Não dá nem vontade de acabar, né, Lucas? Aqui ficaria umas 3 horas fácil aqui. Cara, não. Falar de Deus é muito bom, né? Falar de Deus, né? Tem assunto, né? Tem assunto. Com né? certeza. Vai, flui, vai. Mas é isso aí. André, eu quero agradecer por você participar. Eu é que agradeço. Né, dispor do seu tempo, né? Para poder vir bom. aqui com a gente, bater esse papo, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Obrigado, eu que agradeço e abençoe a todos nós, né? Amém. Ô, Léo, você vai estar com a gente aí algumas vezes ainda. Eu tô ficando de casa aqui já. Muito bom, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a vida isso. de vocês. Valeu. Falar alguma Amém. coisa, Léo? Só quero agradecer ao André por aceitar esse convite, por essas experiências, e eu tenho certeza que isso agregou muito na sua vida. Abre o seu coração, pense nisso que nós falamos aqui. Deus está te chamando para você manifestar o reino onde você estiver e da maneira como você estiver, o que você estiver fazendo. E que o Senhor te abençoe, que sua semana seja incrível, em nome de Jesus. Amém. Amém. André, alguma coisa? Deixar um recado? O recado é Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. É isso que a gente tem que ter. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer esse tempo que você esteve com a gente, que participando desse papo maravilhoso, que Deus possa abençoar muito a sua vida. E não esqueça de compartilhar esse podcast, de compartilhar e enviar para os seus amigos, levar essa palavra que pode edificar uma pessoa, pode edificar uma vida. Muito obrigado e até a próxima. Fui.